Ok, agora são 17 horas e 53 minutinhos, 17h53. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, ouvintes da Rádio Popular, a você que está em qualquer lugar aqui do Espírito Santo, de Serra, a você que está no Brasil, a você que está em qualquer parte do mundo. Hoje, sábado, 17 horas e 53 minutos, você está conectado, você está pelo sistema de rede popular via cabo, nos bairros de Planalto Serrano, Bloco A, B e C, Campinho da Serra 1 e 2, a você que está em Maria Nilbe, a você que está exatamente em Vista da Serra 1 e 2, queremos saudar as comunidades de Taquara 1, Taquara 2, a você que está exatamente em Chico City, Vista do Mestre, a você que está em Laranjeiras Velhas, a você que está nas praças nesse sábado, curtindo esse resto exatamente de tarde. O sol ainda está bem alto, a temperatura está a cerca de 27 graus, está gostoso o ambiente. Hoje, com certeza, registrando a presença dos nossos companheiros, nossos colaboradores aqui no estúdios da Rádio Popular, o meu amigo Heraldo, que está hoje nos apoiando, está nos ajudando, ele está nos aqui também prestigiando o programa Falando de Jesus, ele que às vezes está direto lá em Novo Horizonte, comandando o Estúdio 3, mas hoje ele veio para cá na parte da manhã para dar uma força a mais, viu, Sebastião? Boa tarde, Sebastião. Você está bem? Tudo bem com você? Então tá bom. Então, o Sebastião já está certinho, já agilizando aí os nossos vídeos, e também queremos saudar o mensageiro dessa tarde de hoje, o irmão Dinamar, ele que é membro da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, que fica localizado na Avenida Abdo Saad. Um grande abraço aí para todos os irmãos da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, sobre a coordenação do pastor presidente, pastor Walter de Aguiar, ok? Uma saudação a todos os irmãos. E com certeza, eu espero assim, Deus, que em breve o pastor Walter também possa estar presente no estúdio da Rádio Popular, para nos prestigiar no programa Falando de Jesus, com a belíssima palavra de salvação, coordenação, evangelização e, com certeza, aquilo que Deus quer para todos nós. São 17 horas e 55 minutos, eu quero desde já mandar um abraço também para todos os nossos ouvintes que estão em São Diogo, ok? A você que está em Novo Horizonte, na Avenida Brasil, a você que está nas feiras livres, né? Hoje é dia de feira em Novo Horizonte, agora pela parte da tarde, viu, Sebastião? Na parte da manhã, a feira foi em Balneário de Carapebus. E queremos falar em Balneário de Carapebus, quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, amigos patrocinadores que estão lá em Balneário de Carapebus, na Avenida Augusto Rusque, próximo do Estrela Material de Construção e também próximo aí exatamente ao Belmar Artigos em Gerais. Você conhece o Belmar, ô, Sebastião? Conhece? A loja conhece. Você conhece a loja? Você conhece o Carlos, nosso amigo? O Carlos eu já vi uma vez. Já viu uma vez, né? Então quero mandar um abraço para o meu amigo Carlos e também toda a sua família que estão lá na loja Belmar Artigos em Gerais. Com certeza
você vai encontrar tudo que você precisa para o seu lar e também, com certeza, para o seu filho que vai voltar às aulas. Então, o Belmar está lá, com certeza, com muitos produtos de artigo de papelaria. Antecipando as suas compras, você ganha descontos, viu? De 20%, ok? Bom, são 17 horas e 57 minutos. Quero mandar um abraço para o meu amigo Edmar Barbosa, que está lá. Edmar Barbosa, rapaz, está batendo ponto certinho, viu, Sebastião? Tá certinho lá, acompanhando, fazendo a nossa programação, ok? Nós temos acompanhado a programação do Edmar, que ele continua assim, se Deus assim permitir, para que em breve a rádio dele também possa estar 100% como está aqui, tá certo? Bom, nós temos algum recado especial, Sebastião, antes de começar o programa, falando de Jesus? Não temos, né? Então, tá bom. Então, vamos mandar um abraço, então. Tá. Nosso diretor aqui, Sebastião, sempre ele fala, tá? Já tá certo, ele tem que me lembrar sempre, né? Se você que está nos ouvindo, você está nos assistindo, ok? Se você quer exatamente pedir uma oração ao mensageiro que está aqui trazendo a mensagem, a você que quer pedir um louvor, então acesse o site da rádio, www.radiopopular.net.br, e você também pode opinar, né? Independente disso, você pode mandar o seu recado, falar da nossa programação, se você dá sugestão na nossa programação, né, diretor? Dá ideia para a nossa programação. Nós não somos aqui os ex-profissionais, simplesmente nós estamos fazendo o possível para que a sonorização da Rádio Popular possa chegar exatamente até você, em qualquer ponto, em qualquer lugar da Serra, do Brasil, do mundo, tá certo? Então, esse é o nosso legado, ok? Bom, quero mandar um abraço também a todos os irmãos da Igreja Batista Shekinah, que hoje não chegou informação nenhuma para mim, mas eles estavam hoje no chamado mutirão do Lava Jato, ali exatamente para atender a toda a comunidade, lavando os carros aí com preços populares, ok? Todas essas informações, com certeza, você sabe que nós fazemos, temos 5 minutos para estar fazendo esta apresentação, esse comentário, saudando as comunidades, os nossos amigos, ouvintes da Rádio Popular, que estão exatamente da ponta da praia de Balneário de Carapebus, na Urpa, na Serra, lá exatamente na Serra Sede, interligando, passando por vários bairros dessas regiões, e estão nos ouvindo agora nesse momento, ok? Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, 17h59, daqui a pouquinho o reloginho vai passar, vai pular e vai para as 18 horas, e indo para as 18 horas você vai ter aí o momento especial, o momento que é a oração do Pai Nosso, a oração da família, a abertura do programa Falando de Jesus, e o mensageiro vai se colocando a posto aqui para se adaptar, né, Sebastião? Se adaptar a primeira vez que o mensageiro está nos visitando, e ele está nos visitando assim num sistema meio confuso aqui na rádio, né, Sebastião? Mas tudo é para melhorar, para que o programa Falando de Jesus esteja cada vez melhor para você que é amante da Palavra de Deus, você que gosta da Palavra de Deus, você que gosta de ouvir uma mensagem que o mensageiro traz para você, tá certo? Deus cada dia tem nos abençoado, que está vindo mensageiros e está trazendo uma palavra para mim, para você, para todos nós, para que você tenha a sua tarde melhor. Que coisa melhor do que um programa Falando de Jesus? Uma palavra de Deus? Não tem coisa melhor para encerrar a nossa programação, tá certo? Agora na Serra são 18 horas. Se são 18 horas, está na hora do Pai Nosso. 6 horas. A oração ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal,
Amém. Se você perdoar as ofensas dos outros, o Pai que está no céu também vai lhe perdoar. Mas, se você não perdoar os outros, o Pai também não vai lhe perdoar. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Rádio Popular. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. A Rádio Popular tem o prazer de convidar você, morador e ouvintes de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Vista do Mestre, Colina de Laranjeiras e Chico City, e aos internautas para participar conosco do programa Falando de Jesus, todos os dias, de segunda a sábado, das 18 horas. Participe no telefone 3341-4079 ou pelo site www.radiopopular.net.br. Peça o seu louvor, a sua oração. O programa é de Deus, a direção é de Jesus. Realização Igrejas Evangélicas. Apoio total da Rádio Popular. Não perca, vai ser uma bênção. Fogo se acende. Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus. Estou hoje aqui a convite, estou nessa rádio para trazer a palavra do Senhor aos corações das pessoas, principalmente aquele que realmente está precisando. É uma honra, é um privilégio, é um prazer para mim, convidado para falar do Salvador, falar de Jesus, aquele que é o único caminho, é a luz, a verdade, a vida, aquele que é o único meio dado para a humanidade para ser salvo, Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos compartilhar o texto, a palavra do Senhor, alguns minutos, e você que está aí, em qualquer lugar que estiver ao alcance dessa rádio, ou seja, pela internet, que se você para neste momento e tenha atenção na palavra do Senhor, que às vezes a gente tem atenção para várias coisas, mas na parte do Senhor às vezes fica de lado. Então, em nome de Jesus, eu convoco a cada um de vocês para ouvir a palavra do Senhor. Neste momento eu vou fazer uma oração, me colocando diante do Senhor e aquelas pessoas também que vão nos ouvir neste momento. Pai de amor, Pai de bondade, Deus de misericórdia, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, diante da Tua presença que eu estou, neste momento, nesse estúdio, para levar a Tua palavra a todas as pessoas, meu Deus, que esta rádio venha alcançar. Por isso eu me coloco diante do Senhor neste momento, para que o Senhor venha me ungir, abençoar minha fala, ungir meus lábios, que eu venha falar aqui, tudo que eu falar que seja proveito para o reino do Senhor, para a divulgação da Tua palavra, e que essa palavra de Jesus salvadora venha atingir todos os corações, meu Deus, em nome de Jesus, aquele que mais está precisando do Senhor, aquele, meu Deus, por um acaso estão nos vícios das drogas, da prostituição, da pornografia, da infidelidade, da falta de amor. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalha nesses corações, neste momento, e me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu convidado para falar de Jesus, o Salvador, para mim é um privilégio. Eu separei um dos textos que me chama muita atenção. Você que está com a sua Bíblia em mãos, seja onde você estiver, você abra ela agora no livro de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículo 11 ao versículo 17. Você que não tem a Bíblia, você presta atenção, porque você vai ver aqui apenas uma das partes do poder de Jesus, o que Jesus pode fazer na vida de um ser humano. A transformação, a salvação, a ressurreição. Jesus é a vida. O texto fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. A ressurreição do filho da viúva de Naim. E a Bíblia diz o seguinte, no verso 11:
Um dia subsequente, ou um dia posterior, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Aqui é mais uma tarefa de Jesus que sempre ele fazia, ele curava, salvava. Jesus aqui vem de uma cidade muito perto, 30 e poucos quilômetros, e ali ele efetua uma cura de um servo do centurião. Dali ele sai e Jesus prossegue para a cidade de Naim. Naim é uma cidade pequena, o povo, uma cidade sendo pequena, tem muito conhecimento entre as pessoas. Então, as pessoas sempre tinham muito amor um para com o outro, tinha muito conhecimento um com o outro. E Jesus aqui dirigindo a essa cidade de Naim. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Lendo no verso anterior, Jesus ia caminhando e uma multidão ia com ele. Quem eram essas pessoas que iam com Jesus caminhando? Nós entendemos que era primeiro os discípulos, era aquelas pessoas que ouviu a pregação de Jesus sobre o reino de Deus e aceitaram a palavra dele, estava ali também acompanhando. Eu entendo que tinha ali também muitos curiosos, e tinha ali também os mestres das leis, os escribas, os fariseus, que sempre numa oportunidade eles acompanhavam Jesus para tentar pegar ele em alguma falha. Eram os doutores da lei. Então ia aquela multidão. Onde Jesus passava, automaticamente ele arrastava as multidões. Muitas pessoas o acompanhavam. Ali está indo Jesus Cristo de Nazaré. Uns não conheciam, outros queriam conhecer. E ele ia arrastando aquela multidão. E aí ele sai de uma cidade e vem para Naim. O verso 12 eu vou repetir de novo. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão também da cidade ia com ela. Essa mulher viúva já não tinha o marido, lógico que era viúva, perdendo um filho, que era um jovem. E que situação difícil ficou essa mulher, essa viúva. Porque na época a mulher não podia trabalhar, não tinha sustento. Dependia do marido, ou após a morte do marido, do filho, que era o caso aqui, apesar de jovem. Mas como essa mulher, eu entendo que dependia desse filho. E nesse momento tão difícil, que é o falecimento do filho, e eles prosseguindo ali com aquele enterro. Eu vim de uma cidade pequena, tempos atrás, e ali realmente era assim, eu fazendo uma relação desse enterro anterior como dos tempos, vamos dizer, 20 anos atrás. Uma cidade pequena, todo mundo conhecia o outro, então quando falecia uma pessoa, eles se juntavam, ficava sentido, choravam, e era assim que era na cidade pequena de onde eu vim. Ali eles faziam o cortejo, coisa muito simples, aquela multidão acompanhando, 4 pessoas carregando o caixão, uma pessoa na frente levando uma coroa de flores, e ali ia todo aquele cortejo até o cemitério. Então, pelo que eu estou vendo, a relação é mais ou menos idêntica. Aqui fala que a multidão da cidade ia com ela. No verso 13, vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse à viúva: não chores. Jesus é amor. Jesus compadece de todos.
Jesus vê essa mulher numa situação muito decadente, ela chorando, cheia de tristeza com aquela perca. E Jesus compadece dessa mulher. Jesus, às vezes a pessoa fala, mas aonde está Jesus hoje? Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele está olhando para mim, para você. Ele quer o meu bem, Ele quer o seu bem. Mas às vezes a gente fica rebelde e não quer um encontro com Jesus. Jesus está pronto para salvar, para curar, para resgatar. Às vezes aquela pessoa, uma das partes, vamos dizer que ele está no vício, ele pode estar nos vícios do crack, da maconha, da cocaína, do álcool. Jesus pode te resgatar. Isso para Jesus não é nada. Mais à frente nós vamos ver que Jesus ressuscita o morto. Jesus é vida, Ele dá a vida para o ser humano. Eu tive uma triste experiência com o álcool. Eu fui uma pessoa que, em Deus de novo, eu comecei a usar a bebida alcoólica, que eu usava muito na minha casa, eu aprendi dentro do meu lar, e ali eu comecei a beber. E passou vários anos e eu passei a ser totalmente independente do álcool. Para mim não tinha ambiente que eu pudesse frequentar, se não tivesse álcool, a bebida alcoólica, para mim eu não ia. E eu fui aumentando a dose, eu cheguei num ponto que de repente, quando eu bebia muito, eu não conseguia dormir, eu teria que tomar mais umas doses de bebida para me conseguir dormir. Então a bebida já agia como calmante no meu organismo. Mas um dia, eu cansado dessa vida, no Natal de 1997, virando o ano para 98, eu tinha saído de uma bebedeira e ali eu olhei para os céus. Onde está o meu Deus? E ali Deus me falou claramente, chega, que era para mim procurar uma igreja, procurar me envolver com as coisas de Deus, até porque minha mãe no passado tinha me ensinado isso, e eu virei as costas para Deus. Lógico que eu era um pré-adolescente, mas eu entendia tudo, eu abandonei Jesus. E nesse momento eu joguei a toalha, eu me rendi, como eles falam, jogou a toalha, eu me rendi, falei para minha esposa, vou procurar uma igreja, eu não aguento mais. Isso eu estava no interior, voltei para Grande Vitória, para Jacaraípe, e realmente eu procurei uma igreja, porque Deus tinha falado comigo. E ali eu ouvi uma pregação numa igreja batista, é pregado muito sobre a passagem do filho pródigo. O pastor na época pregou, e ali no final ele fez o apelo. Aquele que quisesse aceitar Jesus, que fosse lá na frente. Eu fui o primeiro a ir lá na frente. E glória a Deus, porque a partir daquele momento eu nasci de novo. Essa época eu tinha 35 anos de idade, eu perdi toda a minha juventude por bebidas e farra, tudo em vão, acabando com a saúde, entristecendo meus familiares, minha esposa, deixando de educar bem meus filhos, entristecendo minha mãe. Mas Deus é poderoso, Ele me transformou, Ele fez a obra e nunca mais me deu vontade de beber. Eu passei a ter uma paz no meu coração, uma paz que eu ainda não conhecia. Ele me deu uma tranquilidade tão grande, Ele me abençoou e me abençoou em toda a área da minha vida. E é isso que eu estou falando para você hoje, você que está me ouvindo, me vendo pela internet. Jesus é o caminho, Jesus é a saída. Nós temos que, Jesus está estendendo a mão para nós. E nós não seguramos a mão de Jesus. Você tem que segurar a mão de Jesus, Ele vai te puxar.
Você que está nas drogas, às vezes você já passou por uma clínica de recuperação, centro de recuperação, tomou medicamento, passou por certas simpatias ou coisas parecidas. Eu te falo agora, você busca Jesus, que Ele restaura a sua vida. Ele te transforma, Ele te liberta, Ele te faz um novo homem, uma nova mulher, e você passa a adorar a Deus por livre prazer. Glória a Deus. Continuando no texto, ainda no verso 13, o Senhor compadeceu daquela mulher. O Senhor Jesus chegou para aquela mulher e falou: não chores, não chores. Ele chegou perto do esquife, que quer dizer o caixão. Ele parou os que conduziam aquele caixão e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Olha o poder de Jesus. Ele chega perto de um caixão, para aquele povo, aquele cortejo, e manda aquele jovem levantar. Eu entendo que Jesus chegou, mandou abrir o caixão e falou: jovem, levanta. Levanta-te. Ele deu a vida àquele jovem. A palavra de Jesus tem poder. Ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Jesus, ela faz o inferno tremer, ela abala o Satanás, porque ela é poderosa. Certa vez eu fazendo uma viagem missionária, uma viagem evangelística na divisa da Bahia, uma cidadezinha pequena, tipo um patrimônio, chamado Nova Lima. Ali nós fizemos o evangelismo, ali naquela cidadezinha, e depois nós fomos para uma área mais pobre. Era um local do interior mesmo, uma zona rural. E ali eu, mais uma irmã em dupla, eu fui falar de Jesus para duas senhoras. Entrei numa casa, uma casa simples, com fogão de barro, bem simplesinho. O local é muita pobreza, é muita prostituição. E a gente foi fazer um evangelismo ali. Ali eu evangelizando aquela senhora, falando do plano de salvação de Jesus, falando para ela que o único meio de salvação era Jesus Cristo. Jesus salva, liberta. Naquele momento saiu um homem de dentro da cozinha, um homem totalmente endemoniado, por ouvir o nome de Jesus. O homem blasfemava, xingava. Eu não vi se aquele homem estava com a faca, que ele estava na mão. Eu sei que eu senti medo naquele momento. Ali eu senti medo. Quem não tem medo? Mas a quem eu recorri? O meu Deus. Eu fiz uma oração seguinte: meu Deus, eu estou fazendo a tua obra. Me dê um livramento agora, em nome de Jesus. Foi uma oração mais rápida que eu fiz na minha vida. Aquele homem saiu, veio ao meu encontro. E eu tive mais medo ainda. Porém, aquele homem não tinha o poder de chegar perto de mim. É como você pegar um imã, virar ao contrário, ele retrai. E aquele homem não tinha o poder. Jesus estava no controle. Aquele homem saiu de perto de mim como tinha alguma coisa espantando ele. Ali era o poder de Deus. E glória a Deus. Porque aí nós passamos a evangelizar com mais intensidade, porque ali eu via Deus, eu vi o poder de Deus naquele momento. Daí evangelizamos mais algumas casas e nos retornamos para Jacaraípe. Glória a Deus. Continuando no texto, indo para o verso 15, a Bíblia fala que sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E o que Jesus fez? Jesus restituiu ele à sua mãe. Um filho que estava morto, Jesus ressuscita e entrega para a mãe. E passou a falar. Que alegria que ficou aquele jovem. Que alegria que ficou aquela mãe, aquele povo.
Louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus transforma, liberta, salva, cura, Ele te tira do abismo, Ele te dá uma vida nova. E Jesus é o dono da vida, Jesus é a vida, é o príncipe da paz. Louvado seja Deus por isso. Bom, prosseguindo no verso 16, a Bíblia fala que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. É isso também que nós temos que fazer. Às vezes Deus, através de Jesus, tem nos abençoado pela misericórdia dele, e às vezes a gente fica murmurando, reclamando que a situação está ruim. Às vezes tem gente pior, situação bem pior. E quando houver um milagre na sua vida, você tem que colocar, você tem que falar, você tem que glorificar Deus. Grandes coisas fez o Deus por nós. Como falar aqui para Jesus. Eu tenho vários testemunhos, mas eu vou contar um deles, de um milagre que Deus fez no meu lar, na minha família, referente a uma cura. Para Jesus não tem nada impossível. Minha esposa tinha problemas de miomas e tinha que passar por uma cirurgia. E ela não queria fazer a cirurgia. E isso passou vários meses, vários anos. E ela tinha um exame na mão, tamanhos dos miomas, ela tinha que fazer essa cirurgia. E ela foi adiando. Um dia eu falei com a minha esposa: você tem que fazer essa cirurgia. Aí nós oramos, pedimos a Deus, convencemos ela, falou: eu vou no médico de novo, eu vou dar prosseguimento. Certo dia de manhã ela saiu e falou: estou indo ao médico. Fui no médico, fazer os exames, eu vou fazer a cirurgia. O que eu fiz? Eu parei, orei, coloquei a vida dela diante de Deus e pedi a Deus que tomasse a direção daquela situação. Que Deus usasse, falei: Deus, o Senhor tem todo o poder, usa aqueles médicos, ou cura diretamente o Senhor mesmo, o Senhor pode todas as coisas, não tem nada para o Senhor impossível, eu creio. E fiz uma oração ali com fé e tranquilizei, voltei a trabalhar. Horas mais tarde chega minha esposa, meio assustada, assim, diferente, com outro exame na mão. Eu falei: o que houve? Ela falou: olha o exame. Não tinha mais módulos, não tinha mais aquele problema. Ela tem os exames guardados, 2 exames. Então, ali eu glorifiquei a Deus pelo poder de Deus. Deus, quando tem um propósito, Ele cura. Deus trabalha em cima de propósito. De repente a pessoa ora, Deus não cura. Deus tem um propósito. A pessoa pode vir até morrer. O importante é ele ter a vida eterna, ele não morrer sem Jesus. Porque se nós morrermos sem Jesus, nós vamos para o inferno. A Bíblia fala que tem céu e inferno, não existe um meio termo. Então nós temos que buscar a Deus, através de Jesus, sobre todas as coisas, colocar em primeiro lugar. O que nós vemos que às vezes a pessoa coloca a Deus segundo, terceiro, até em último lugar. Separa um tempo muito pouquinho, dá muita prioridade ao trabalho, coisa secular, e acaba deixando Deus de lado. Porque Deus quer a nossa obediência, a nossa adoração. Porque aquele que aceita Jesus, ele se torna filho de Deus. E Deus é um bom Pai. Ele é bom para nós. Ele nos corrige, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Então é isso que Deus quer de nós através de Jesus, que nós sejamos verdadeiros adoradores, que nós viemos a fazer parte do exército de Cristo, porque a peleja é grande. Então o exército de Cristo
sempre está admitindo pessoas. E Jesus Cristo é o nosso comandante. Louvado seja Deus. No verso 17, fala que essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então todo mundo ficou sabendo desse feito de Jesus. Porque Jesus curou, salvou, libertou. Lá em João 9, a Bíblia fala que Jesus cura um cego de nascença, que nasceu cego. Às vezes a pessoa já me perguntou, mas por que uma criança nasceu com câncer? Por que a minha criança nasceu cega, nasceu aleijada? Essa pergunta foi feita para Jesus. Por que esse homem nasceu cego? Jesus fala para aquele povo que perguntou ele. Ele dá a resposta na hora. Para que seja manifesto o poder, a obra de Deus. Se tiver no propósito de Deus, Deus cura. Como em João 9, ele curou aquele cego de nascença. E várias outras curas. Porque tem que ser manifesto o poder de Deus. Isso é natural que as pessoas nascem, nós somos ser humano, a gente nasce com problema, a gente tem problema. Na Bíblia a gente vê que pessoas servas de Deus teve problemas. Então isso é natural do corpo humano. Mas a gente tem que ter a fé em Cristo Jesus, porque Ele é poderoso para curar, salvar, restaurar. Só Jesus Cristo. Certa vez eu conversando com uma pessoa, eu trabalho no ramo automotivo, e ali eu arrumando o carro daquele senhor, ele viu que eu era evangélico, ele tem hinos evangélicos, então ele falou, eu fazia parte de uma igreja, eu era evangélico. Mas eu me afastei porque eu não consigo crer mais. Ele não conseguia crer. Ele não vê, ele queria ver alguma coisa. Então o que eu notei naquele homem? Eu notei naquele homem que ele perdeu a fé que tinha em Jesus. Ele perdeu totalmente a fé. Eu expliquei a ele, você perdeu a fé. O reino de Deus é espiritual. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Você perdeu a fé. E essa fé você só encontra ela em Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu expliquei para aquele senhor, e atualmente eu não sei qual a situação dele, porque eu não tenho visto ele. Mas é assim que o inimigo está fazendo com as pessoas hoje. Ele está roubando a fé da pessoa. A pessoa passa a não crer, a mídia vem e toma conta, palavras daqui e dali, eles vão distorcendo a palavra e a pessoa vai afastando, e quando ele assustar, ele já caiu. Ele é um homem perdido mesmo. Por isso nós temos a buscar Jesus enquanto é tempo, temos que ler a palavra, compartilhar, procurar uma igreja evangélica que prega a sã doutrina, a palavra do Senhor, ler a Bíblia. Ver pessoas ler tanto livro, mas não conseguem ler a Bíblia. Por quê? O inimigo cega a pessoa. O inimigo não quer ver você adorando a Deus. Ele não quer ver você lendo a Bíblia, indo no culto, orando. O inimigo não quer isso. O inimigo quer que você vá para as drogas, para as baladas, que você entra em corrupções, mentiras. O inimigo, ele quer isso tudo de você. Tudo ao contrário a Deus, ele quer. Ele quer que você faça. Então, ele vai trabalhando na sua vida, devagarzinho, vai minando o seu corpo, vai até te destruir. Por isso que eu falo nesse momento, aquele que não tem Jesus Cristo na vida dele, hoje é o tempo. Agora é o momento, você para, reflete no que eu estou falando aqui. Eu tenho experiência própria, o que Deus fez na minha vida através de Jesus, e Deus pode fazer uma mudança na sua vida.
De repente você é uma pessoa que saiu do lar, abandonou a mãe, abandonou o pai, os irmãos. Você está rebelde com a família, para com Deus. Você está uma pessoa nervosa, estressada. De repente você já passou a beber, usar drogas. Eu te falo agora em nome de Jesus, você aproxima de Jesus que Ele vai te dar a vitória. Jesus não está longe. Vi essa semana um rapaz falando que chegou, viu um travesti e falou, uma pessoa evangélica, um irmão, falou, Jesus te ama. Ele falou, Jesus saiu de perto de mim agora. Então, como o Satanás usa a pessoa? O Satanás quer fazer isso, perverter a vida da pessoa. Uma pessoa do sexo masculino quer que a pessoa fique do sexo feminino. Ele quer confusão, conflito. E se nós olharmos para os lados, nós vemos que o Satanás tem grandes vitórias. Tem derrotado muita gente. Mas Jesus é poderoso, Jesus está acima de tudo, Satanás está com os dias contados, determinado, para ele não há mais salvação, e junto com ele, para o abismo do inferno, vai todos os seus adoradores. Quem é seus adoradores? Aquele que não aceitou Jesus é adorador de Satanás. E não tem mais outro lugar para ele. Está claro na Bíblia, a Bíblia explica isso em outras passagens. Existe o céu e o inferno. Ou você está com Deus, ou está com Satanás. Jesus é bom? Jesus é bom. Mas na hora do julgamento, o julgamento é esse. Você não pode viver de duas maneiras. Jesus é a vida. Jesus é a ressurreição, é a vida. Se nós olharmos a Bíblia, Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita a filha de Jairo, sem problema nenhum. Jesus tem todo o poder, é o nome que está acima de todo nome. E se nós formos olhar as curas que Jesus fez e faz até hoje, foram relatadas na Bíblia algumas, que o ministério de Jesus, ele trabalhava dia e noite, ele curava, ele libertava aquele que estava preso pelo Satanás. Ele fazia os milagres e fazia com amor, e ele pregava o reino de Deus. Muitos ouviam Jesus presente naquela época, outros viravam as costas para ele, e no final Jesus foi morto. Mas glória a Deus que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Ele é o único meio de salvação. Jesus é amor. Jesus é a fonte de água viva. Jesus foi o Cordeiro vivo que morreu naquela cruz pelo pecado de cada ser humano. Jesus, quando estava agoniando naquela cruz, na hora da morte dele, vem um soldado e ainda fura ele do lado. E a Bíblia fala que ali saiu sangue, saiu água. Ali foi o sacrifício feito por cada um de nós. Acabou todo aquele ritual que tinha. E Jesus entrou na história, veio a nova aliança. Ali saiu o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Ali saiu a água, Jesus é a fonte de água viva. Ele concede para você o Espírito Santo que te transforma, te dá uma nova vida, te faz um novo homem, uma nova mulher. Ele passa a trabalhar na sua vida. Esse Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Esse Espírito Santo vai começar a gerar frutos na sua vida. E só frutos bons. Amor, alegria, paz, domínio próprio. Você vai ser uma pessoa controlada. Você vai ser uma pessoa que é dominada por Deus. Deus vai ter um controle sobre você. Você continuará no livre-arbítrio, mas você vai entender que é melhor adorar a Deus do que o mundo. O mundo é tudo manipulado, é tudo uma farsa, aquilo ali são prazeres momentâneos. A mídia hoje está muito forte, ela ataca muito o ser humano, é uma fonte de engano, engana muitas pessoas.
Por exemplo, a internet é uma bênção, mas ela tem um lado podre, tem a maldição, e o inimigo usa, mas usa com força. Então nós temos que nos atentar para isso, entender que nós temos de discernir o que é de Deus e que não é de Deus, porque a Bíblia fala que nos final dos tempos ia aparecer falsos profetas, ia haver muita fonte de engano, o amor ia esfriar, e é que nós vemos nos tempos de hoje. Tem muito engano, tem coisas que às vezes a pessoa acha que é de Deus e não é de Deus. E glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque Deus está pronto para salvar, restaurar as vidas. Eu quero orar neste momento para finalizar a minha fala, porque são tantas coisas que a gente tem que falar de Jesus, e o tempo que eu tenho aqui é pouco. Pai de amor, de bondade, Pai de misericórdia, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, essa palavra que foi falada, que atingiu aquelas pessoas que puderam ouvir, ver neste momento. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalha na vida dessas pessoas, para que elas possam ser transformadas para a glória do Senhor. Tu sabe o que ele está passando, eu não preciso relacionar aqui, tentar julgar ou falar alguma coisa que ele está passando, mas Tu é onisciente, Tu é onipresente, Tu está do lado dessa pessoa, que o Senhor esteja ressuscitando essa pessoa nesse momento, daquelas coisas ruins que estão passando, dificuldades. Pai, em nome de Jesus, que seja quebrada essas cadeias que o Satanás tem colocado no ser humano, Pai, para maltratá-lo. Que o Senhor venha fazer esse trabalho neste momento, para a honra e para a glória do Senhor. Eu louvo o Senhor por essas palavras, por essa rádio, pela oportunidade, e louvado seja o nome de Jesus. Amém. Rádio Popular, agora são 18 horas e 44 minutos, 18 e 44. Esta foi a mensagem do coração de Deus através do missionário e evangelista Dinamar, membro da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, nos honrou neste sábado com mais essa palavra abençoada. Queria só comentar com o irmão. Queria comentar com o irmão. Pega o áudio lá, tá, Sebastião, por favor. O irmão também comenta lá. A palavra de Deus, ela nos traz sobre exatamente ressuscitação. Como o irmão falou, pega só lá, Sebastião, só lá. Pega sobre a ressuscitação. E hoje, como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Lázaro, como o irmão falou aqui, no século 21, eu creio, tenho fé nisso, eu sou testemunha disso, que Jesus nos ressuscita também. De que forma? Porque às vezes acontece algo conosco que padece de uma morte. E antes que nós chegamos na morte, Jesus vem e faz a intervenção. Eu estou dizendo porque teve um missionário aqui, o irmão, pode falar daí, que daqui a gente pega o áudio depois, certo? Um missionário teve aqui, não vou mencionar o nome dele, né? Mas ele deu um testemunho. Ele andava pelo mundo perdido e foi cravado por balas. E ele não sabe, hoje ele sabe o porquê ele está vivo. Então, como se fosse uma ressuscitação da vida. Ele foi, mas Deus segurou e ressuscitou ele, não deixou ir. Talvez, como o irmão falou, de um propósito. E bem sabe os moradores, os ouvintes, o irmão também sabe, eu tive lá na porta, porque fui eletrocutado com 34.500 volts, fiquei todo queimado, irreconhecido pela todo mundo, mas hoje Deus está aqui, graças a Deus por isso, a Jesus, nós estamos aqui exatamente falando, como o irmão trouxe dessa palavra, mas eu creio hoje, no século 21, que Deus está ressuscitando a nós, de uma forma, com propósito, exatamente para alguma coisa. E como tem feito outras bênçãos aí, exatamente para outras vidas aí, né?
através da enfermidade, como o irmão falou, mas tem muitas pessoas que estão no câncer terminal. Mas quando Jesus chega, aquela pessoa sai daquele câncer terminal e ela fica uma sara, exatamente. Bom, quero agradecer a presença do irmão, mas o irmão depois a gente fala fora do ar com ele, ok? O irmão quer comentar alguma coisa? Sebastião, pega, o irmão quer comentar alguma coisa, irmão? Quer fazer algum comentário? Não, eu agradeço a oportunidade, que a rádio abriu esse espaço, é muito bom, que a palavra de Deus tem que ser falada, seja no nosso trabalho, escola, onde nós estivermos, que dá o testemunho. E a rádio é diferente. Certo. É uma rádio popular, abrange vários, né? Mas abriu esse espaço e glória a Deus, Deus continua abençoando. Amém, amém. O irmão leva o abraço a todos os irmãos lá, tá certo? Estamos honrados com a presença do irmão. Atenção, Edmar Barbosa, você pega daí. Atenção, Heraldo, você pega de lá, ok? Nós vamos voltar com a nossa programação normal aqui no estúdio da Rádio Popular. A você que está nos acompanhando aí pelo sistema de rádio via cabo, que você tenha um ótimo final de semana, sempre na presença, sempre na paz e no amor de Jesus, porque realmente com Ele nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Imaginamos sem Ele. Como seria então? Então, a você que está nos acompanhando pelo site da Rádio Popular, quero mandar um abraço para um grande amigo da Rádio Cobilândia FM, que tive o prazer de conversar hoje de manhã, e ele ouviu a nossa Rádio Popular, ok? Então, quero mandar um abraço para o irmão lá e amigo, não, falou amigo desde já, desde que nós tivemos um contato por telefone. Então, quero mandar um abraço. O nome dele, nesse momento, realmente não está na mente, mas eu quero mandar um abraço para todas as pessoas da Rádio FM de Cobilândia, lá em Vila Velha, ok? Um abraço para todos vocês, obrigado pelo esse contato, e é assim que Deus vai abrindo essas portas, Deus vai abrindo esses elos, e nós vamos nos conhecendo através da palavra de Deus, outras pessoas. É você que está nos assistindo pela Web TV, na segunda-feira, ok? Está presente aqui, viu, Sebastião? Agora o irmão Dinamar sabe quando eu falo, Sebastião, corta para 18, Sebastião, corta para 17, aí Sebastião vai na câmera lá e joga para lá, tá certo? Então o irmão Dinamar teve o prazer de conhecer os nossos amigos colaboradores, que é assim que fazemos rádio, um mestre daqui, outro mestre de lá e trazemos. Então a você que está nos acompanhando, segunda-feira, se Deus assim permitir, queremos pedir Ele a permissão para estar de novo a partir das 17h45 para mais um programa falando de Jesus, exatamente com o pastor, viu, Sebastião? Pastor Márcio, do bairro de Mestre Álvaro, da Igreja Assembleia de Deus Shalom, ok, Sebastião? Certinho? Bom, a todos vocês que nos ouvem, fiquem todos então com a nossa programação. A Rádio Popular depois, nós estamos com problema de estúdios aqui, e alguns equipamentos ainda não foram recuperados, então a Rádio Online ela está indo no ar, sempre depois das 21 horas, 22 horas. Mas você quiser assistir exatamente a mensagem da Palavra de Deus hoje, ou outras mensagens, é só você acessar a rádio, independente se ela esteja no ar ou não, é só você assistir, clicar no vídeo, né, Sebastião? E aí você vai ver a mensagem que o irmão Dinamar trouxe hoje, exatamente. O título da mensagem qual foi? Ressurreição de... a ressurreição do filho viu, Sebastião? Salvar. Pega lá com ele para depois você salvar lá, beleza, tá? Tudo bem? Bom, a todos